M3, estou de volta para a gente terminar aqueles dois conceitos, agora falando sobre perpendicularidade, e lembrando que perpendicularidade é um caso específico e especial, eu diria, da intersecção entre duas retas, porque a perpendicularidade é a intersecção perfeita, é exatamente no meio, é 90 graus, ou seja, o que acontece? Quando duas equações de reta, duas retas na verdade, se cruzam dessa forma, seus coeficientes angulares são um inverso do outro. Então, a gente falou bastante sobre isso já em diversas situações, né? Eu uso muito em relação à perpendicularidade o exemplo de que paralelo é a rua da frente, né? Perpendicular é a esquina, né? É a travessa, eu diria, né? Bom, então, falando sobre perpendicularidade, é uma intersecção perfeita e seus coeficientes angulares são um inverso do outro. Se o M tiver valor 2, o M2, o coeficiente angular perpendicular a M, vai ser o inverso com o sinal contrário. É o inverso oposto. Então, o inverso de 2, 1 sobre 2. O oposto de positivo, negativo. Certo? Se o meu coeficiente angular é 2 e eu quero entender quem é perpendicular a ele, eu sempre vou construir a reta com o coeficiente angular inverso e oposto. Tendo entendido isso, vamos ao que interessa. Exercícios agora da página 108. Estamos falando de perpendicularidade de duas retas. Exercício 68. Não vou fazer a letra A, como falei no vídeo anterior, com relação à intersecção entre duas retas. A letra A normalmente é a mais fácil, vou deixar para que vocês façam depois. Vou fazer a letra B, que diz: determine a equação da reta que passa pelo ponto P. Que ponto é esse? 2 e 6. E que reta é essa? E é perpendicular à reta R em cada um dos seguintes casos. Bom, é perpendicular à reta que nos é dada. A reta que nos foi dada na letra B é a letra R. A reta que nos foi dada é a reta R. E essa reta é a reta de 2x menos y mais 3 igual a 0. Temos uma equação geral da reta, temos um ponto, que é o ponto 2 e 6, e queremos a equação que passa pelo ponto 2 e 6 e é perpendicular à reta R. Para isso a gente precisa entender qual é o coeficiente da reta R. 2x menos y mais 3 igual a 0. O que tem que ser feito? Reduzir. Então, para reduzir é isolar o y. Y que estava do lado de lá negativo vem para cá positivo, está pronto. Equação reduzida dessa reta, y igual a 2x mais 3. Bom, quem está junto com o x é o coeficiente angular. Coeficiente angular sempre atrelado ao x, tanto que lá na fórmula é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Por isso quem está com o x é o coeficiente angular. Então o coeficiente angular, o m, dessa equação, dessa reta que nos foi dada, R, é 2. Quando a gente quer a perpendicular, a gente quer o coeficiente angular oposto a 2. Então o nosso coeficiente angular 2 da nossa nova reta, a nossa reta em cima desse ponto aqui, é igual a oposto de 2, exatamente o exemplo que nós fizemos antes. Oposto de positivo, negativo, inverso de 2, sim, 1/2, fechou. Esse é o coeficiente angular que nos interessa, menos 1/2, porque ele é perpendicular à reta de equação 2x menos y mais 3,
e passa pelo ponto 2 e 6. Para isso a gente precisa gerar essa equação que passa por esse ponto e é perpendicular a essa reta. E a gente usa assim aquela fórmula geral que diz que y menos y0, y0, 6. Isso é igual a coeficiente angular menos 1 meio que multiplica x menos x0 menos 2. Fechou? Lembrando, quem está em cima multiplica em cima, quem está embaixo multiplica embaixo, porque estava dividindo, quem estava dividindo passa multiplicando. 2 vezes y, 2y, 2 vezes menos 6, menos 12. Isso é igual a... Ele não multiplica negativo aqui, porque negativo é o 1. O 2 só está dividindo 1 negativo, e ele passa positivo. A gente sempre tem que lembrar disso. Esse é positivo, esse multiplica negativo. Menos 1 vezes x é menos x, e menos 1 vezes menos 2 é mais 2. Vamos trocar as coisas de lado agora. X precisa ser positivo para a equação geral ficar bonita. Então ele vem para o lado de cá dizendo que x mais 2y, esse 2 positivo era negativo, vem, 12 vira 14, isso igual a 0. Essa é a equação geral da reta que passa pelo ponto 2 e 6 e é perpendicular à reta R. Fechou? Podemos chamar de S, inclusive, se a gente quiser. A reta S é x mais 2y menos 14. Questão 68, letra B, porque a letra A fica com vocês. Vou apagar aqui e dar sequência. Assim como o vídeo anterior, eu não vou resolver todas, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. E vocês precisam ter algumas coisas por resolver também, né? Questão 69, a questão da FUVEST de São Paulo. Uma questão que precisa de entendimento de conceito, mas ela não é tão difícil de ser feita. São dados os pontos A e B. O ponto A é o ponto 2 e 3. O ponto B é o ponto 8 e 5. Determine a equação da mediatriz de AB. São dados os pontos A, 2 e 3, B, 8 e 5. Determine a equação da mediatriz de AB. O que é a mediatriz? A mediatriz é a equação, a reta de equação perpendicular a esta, que passa exatamente no meio, entre esses dois pontos, entre 2 e 3, 8 e 5, entre A e B. Digamos que A esteja aqui, B esteja aqui, essa seja a reta, essa é a mediatriz que passa a 90 graus e exatamente no meio entre A e B. Então tem alguns conceitos que nós precisamos entender aqui. Primeiro, se a reta de equação que nós queremos descobrir é perpendicular a essa, temos que saber quanto vale esse coeficiente angular. Variação de y sobre variação de x. Variação de y, 5 menos 3, 2. Variação de x, 8 menos 2, 6. Variação de y sobre variação de x, 2 sobre 6, 1 sobre 3. O coeficiente angular da reta que passa por A e B é 1/3. Mas eu quero o perpendicular, eu quero o inverso de 1/3 com o sinal contrário. Aqui é positivo, o m que me interessa é negativo. Aqui é 1 sobre 3, aqui é 3 sobre 1. Precisa de 1? Não precisa, né? O inverso oposto de 1/3 é menos 3. Então o coeficiente angular que me interessa é menos 3. E agora, se a mediatriz passa no meio, ela não passa nem no ponto A nem no ponto B, ela passa no ponto médio AB. Então, o ponto médio entre A e B é 2 mais 8 dividido por 2, que dá o x. 2 mais 8 por 2, 5. 5 mais 3 dividido por 2,
que dá o y. 8 por 2, 4. Então, o ponto médio aqui, o ponto que nos interessa, é o ponto 5 e 4. Agora sim, a gente vai gerar a equação com o ponto 5 e 4 e o coeficiente angular perpendicular ao que nos foi dado. Vamos lá. Y menos y0, 4. Isso é igual ao